É muito forte. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz e grata ao Senhor por Ele ter nos concedido essa honra na festa da igreja, 20 anos. Estar aqui no altar do Senhor é muita responsabilidade trazer a mensagem do Senhor. Mas a gente se colocou e falou: eis-me aqui. Então estamos aqui. Quero agradecer ao pastor pela confiança. Quando ele me chamou, né, falou assim, e eu agradeço a ele e a minha oração ao Senhor. Sempre lá em casa a gente ora pelo Senhor e pela sua família. Que o Senhor te dê saúde, porque o restante o Senhor tem de sobra. Que o Senhor te dê saúde. E eu louvo ao Senhor porque a minha família está aqui há 11 anos. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus de Abaquara. O meu filho era bebê quando veio para cá. E foi tão bonito que quando a primeira vez que ele cantou nos adolescentes, as irmãs falaram: nossa, o Davi, bebê, já está nos adolescentes. E eu falei: não é mais bebê, ele cresceu. E eu louvo ao Senhor pelo ministério infantil dessa igreja. Eu levanto a bandeira para o ministério infantil. Trabalhei muitos anos no ministério infantil, mas coube o Senhor me levar para outros lados, né? Tem o tempo do Senhor, né? E eu louvo ao Senhor pela participação que esse ministério teve na vida espiritual do meu filho. Porque eu falo assim para a Carol, é família e igreja. Nós pais temos que abraçar o ministério infantil para que essa igreja prospere cada dia mais. E eu louvo ao Senhor, que Deus abençoe cada ministro infantil. Não desista, não é fácil, mas o Senhor é com cada um de vocês. Muito bem, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele uma mensagem para essa noite. O Senhor vem falando comigo aos domingos anteriores a esse. E ele me deu um tema. Eu achei tão bonito. É um tema de amizade, de 4 amigos. O tema da mensagem é assim: Betânia, lugar de refúgio. Vamos ler a palavra do Senhor, a minha versão é NAA. Está no Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém. A minha oração hoje aqui é que eu possa ser um canal de bênção para a vida de vocês e para a minha vida também. Betânia era uma pequena aldeia, situada na encosta do Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. É um dos locais mais citados no Novo Testamento e possui um significado especial para a fé cristã. Por quê? Porque era o lar dos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Um local onde Jesus realizou dos seus sonhos, dos seus maiores milagres, a ressurreição de Lázaro. A palavra Betânia, eu gosto muito de ver significado de palavras. E eu fui procurar no dicionário o que significa Betânia. No dicionário, Betânia é casa da aflição. Eu falei: meu Deus, Jesus gostava de ir na casa da aflição. Aí fui procurar no hebraico, significa casa dos figos, que indica doçura. Betânia era conhecida por abrigar pessoas necessitadas
e doente. Mas, em meio a tanta dor, tanta aflição, Betânia se tornou um refúgio para Jesus. Por quê? Porque lá estava Marta, Maria e Lázaro. E ele encontrou naquelas 3 pessoas doçura, acolhimento, hospitalidade, escuta, amizade e serviço. É isso que é ter amigos. Os amigos nos acolhem, os amigos têm doçura, os amigos nos dão o braço forte quando a gente está dodói, enferma. Os amigos nos servem. E Jesus gostava de estar ali em Betânia. Aí eu fui mais profundo. Eu fui procurar o que é Jabaquara. Gente, Jabaquara quer dizer refúgio, esconderijo. E a Bíblia diz em Salmo 91, versículo 3 e 2, fala assim, olha que salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Aleluia. E nessa noite, meus queridos, Jesus convida a DJ, que tem o nome de Jabaquara, que é refúgio. Seja um refúgio, seja o lugar que Deus quer habitar. O Senhor quer habitar em cada um de vocês e quer que vocês sejam um refúgio para os aflitos, para os necessitados, para as pessoas que querem Ele, mas não conseguem. E eu separei 3 tópicos. Eu acho bonitinho quando o pastor fala assim, né? Separei 3. Eu separei 3 também. Diz assim, ó. Cada membro da família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, eles representavam uma dimensão espiritual. A primeira era Marta. Vê se você se identifica com essa pessoa. Marta representa o serviço prático e a dedicação aos outros. Servir para a maioria, essa palavra pode significar submissão, vergonha, humilhação, dependendo da situação ao qual o indivíduo se encontra. Mas servir, olha só, é ajudar os que necessitam de auxílio. E o serviço cristão nasce do amor genuíno ao Salvador. Tudo que eu faço, tudo que eu sinto, tudo que eu sou é para Ele. É por Ele e para Ele que nós servimos. O servir tem que ser adoração. Quando você serve ao Senhor e coloca como adoração, não se torna um peso. Marta era extremamente hospitaleira. Tinha dedicação em acolher visitas, em cuidar dos detalhes. A gente vai lá, vamos viajar um pouquinho, a gente vai lá para Lucas 10, 38. Aí começa essa amizade. Jesus gosta de conhecer a gente, né? No profundo. Ele foi até a casa de Marta. Ele resolveu passar por ali, por Betânia, a casa da aflição. Porque ele sabia que ali não tinha pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Mas ele é perfeito. E ele foi até lá. E quem recebeu? Marta. Por quê? Porque Marta ela é hospitaleira. Marta gostava de servir. Marta gostava de estar ali, fazer uma comida gostosa, preparar tudo. Ela servia. E eu quero dar os parabéns aqui. Eu vou abrir um parente aqui. Hoje pela manhã, depois do nosso devocional, aí que eu fui ver, olhar, né, o meu celular, e eu vi lá na Jabaquara, achei tão lindo. A foto do meu filho,
adorando ao Senhor. Muitas vezes eu fico no meu canto, eu fecho meus olhos e não percebo nada, né? E quando eu olhei aquela foto, eu louvei ao Senhor por essa mídia que tem na igreja. A gente olha eles, né? Eles ficam com o celular na mão, filmando. Aí muita gente fala: para que isso? Irmãos, teve uma vez que a gente não pôde estar na igreja, mas nós e a minha família, nós sentamos na sala da nossa casa, ligamos a TV e pareceu que a Jabaquara estava dentro do meu lar, porque eu senti tanta presença do Senhor. E eu louvo ao Senhor pelo ministério da mídia dessa igreja, porque está anunciando Jesus para muita gente que não está sentada aí onde você está. Mas Jesus está falando com eles. Então, ore muito pelos músicos, ore ao Senhor, não murmure. Aí a gente vai olhar para Marta, que ela, em meio a tanta coisa bonita que ela estava fazendo, ela preparou a mesa. Como é lindo preparar uma mesa, colocar a decoração. E ali sentou Jesus. Os judeus gostavam de fazer vários pratos, né? E ela já tinha feito vários. Começou a servir e adorar. Mas num certo momento, Marta para e deixa o servir para só ser trabalho. Quando nós pegamos algo, um cargo, na igreja e a gente coloca como trabalho, aí não vai dar certo. Porque aí chega o cansaço, chega a murmuração. Poxa, eu estou aqui sozinha, só eu que faço isso. E começa a murmuração. Aí quem chega? A velha Marta. A Marta chega e quer humilhar todo mundo. E chega para Maria. Ela não chega para Maria. Ela pensa que tem autoridade. E ela chega até Jesus, mas ela não chega pertinho dele. Ela fala bem alto a seguinte palavra. Está lá em Lucas 10:40. O Senhor, não te importas com o fato de que minha irmã tem deixado que eu fique sozinha? Não te importas? Muitas vezes nós falamos assim: não te importas, Senhor, que eu estou aqui? Não te importas que eu oro todo dia, que eu te busco e a minha casa continua do mesmo jeito? Não te importas que o meu marido, que eu oro, eu busco, não está salvo? Não te importas? Não te importas, Senhor, que eu cheguei no médico e pensando que não ia ter nada e deu um diagnóstico ruim? Não te importas? Não te importas que eu limpo toda a igreja sozinha? Não te importas? Não te importas? Não te importa? E a gente fica falando isso, virando uma Marta. Não uma Marta que servia, uma Marta que só trabalhava. Ah, mas é tão lindo. Porque o Senhor ama as Martas, ama as Maria e ama Lázaro. Quando Marta fala isso, não te importas? Aleluia. Irmãs, foi o que o Senhor me colocou e eu vou falar. Aí, ela chega e fala essas palavras para Jesus. Aleluia. E eu amo essa história porque Jesus, ele viu a situação de Marta, compreendeu a sua queixa. Porém, ele amava demais para lhe dar o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava. Um convite para se aproximar dele. Porque ele queria que Marta deixasse. Marta, vem para os meus braços. Marta, está na hora
de você se achegar. Se você não aguenta, deixa, porque a gente tem que fazer conforme as nossas forças. E ali Jesus fala com Marta e fala o seguinte: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Aleluia. Sabe o que Jesus queria falar com Marta? Naquele tempo, ainda bem que a gente nasceu nesse tempo. Porque no tempo de Marta, as mulheres, para ouvir Jesus, era só servindo. Aí podia ouvir os mestres, os doutores, né? As mulheres não podiam estar como vocês estão sentadas aí ouvindo, adorando. As mulheres tinham que estar longe, na cozinha. Mas Jesus falou para Marta: Marta, você não precisa só estar na cozinha. Vem, se ajoelha, Marta. Me adora também. Pega o seu servir e junta com adoração, Marta. Venha, Marta. Maria escolheu a boa parte e não será tirada. E eu chego para o meu segundo tópico. Maria representa a adoração, a entrega total e o amor incondicional. Sempre que a Bíblia fala de Maria de Betânia, ela está aos pés de Jesus. Nesse episódio de Lucas 10:41, ela enfrenta, sabe o quê? A fúria da sua irmã. Não te importas o que Marta queria? Queria que Jesus tirasse Maria dali, mas Jesus, como é amoroso, não, Marta, vem aqui também. Eu quero que você se achegue a mim. Eu quero que você sinta o bálsamo que Maria está sentindo. É tão bom quando Jesus nos defende, né? Saiba que Jesus está te defendendo. Não precisa muitas vezes você gritar, você murmurar. Saiba que Jesus é o teu advogado. Ele julga tuas causas. Ele olha quando você está lá no seu quarto, orando, buscando ao Senhor. Intimamente, intimidade. Maria representa isso. Não só adoração no templo, mas adoração no íntimo. Só Jesus conhece as nossas dores. E ali, Maria continuou aos pés do Senhor adorando. Mas passa o tempo, vamos lá para João 11, que João 12 estava em festa. João 11 fala de uma coisa que Lázaro estava muito doente, mas ele era amigo de Jesus. Jesus o amava. E Maria e Marta pensaram assim: mensageiro, vai até lá, fala com o nosso amigo, ele vai chegar logo e tudo vai ficar bem. Lázaro aguenta mais um pouquinho. E sabe o que Jesus fez? Diz a Bíblia, lá em João 11, que o Senhor virou para os discípulos e falou: e era amigo, hein? Vou ficar mais 2 dias. Quando você dobra o seu joelho e fala com o Senhor, e o Senhor fica em silêncio, e dá na segunda, na terça, na quarta e não vem resposta. Aguarde mais 2 dias. Muitas vezes não é como nós queremos, é como Ele quer. Ele mesmo falou assim para o Pai: passa de mim esse cálice. Todavia não seja como tu queres, mas como eu quero. Seja feita a tua vontade e não a minha. E o Senhor não fez a vontade de Marta e Maria. E muitas vezes o Senhor não faz a nossa vontade. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E passou 4 dias e Ele chega.
E o que que acontece? Lázaro estava morto, sepultado ainda. Não dava mais nem para orar por ele, aos pensamentos humanos. E quando ele chega, Marta vai até ele, como sempre, Marta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu acho lindo esse versículo que fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Sabe que o eu sou está aqui na Jabaquara. E mesmo que você se sinta morto, porque tem muitas vezes que nós nos sentimos mortos, mas o Senhor diz agora: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você se sinta morto, Ele pode te ressuscitar. Aleluia! E lá foi Maria também. Mas Maria foi diferente. E Marta aprendeu a lição. Porque diz a Bíblia que quando o Senhor manda ela ir para Maria, ela não sai gritando, nem ela chega bem de perto. Olha como nós aprendemos no meio da aflição. Muitas vezes a gente tem que passar pela aflição para aprender. Maria, o Senhor está aqui, Ele manda te chamar. Maria, o Senhor está aqui e Ele manda te chamar. Jabaquara, o Senhor está aqui há 20 anos e Ele manda te chamar. Te chamar para quê? O que você está fazendo? Qual é o seu dom? Põe em prática, Jabaquara, porque o Senhor está aqui desde 20 anos. Aleluia! E Maria foi até o encontro do Senhor. Ela estava sentada, estava de luto. Gente, é muito dolorido estar de luto. Eu e minha família, a gente está ainda passando um luto. E é muito difícil. Tem muitas vezes que não dá vontade de sair. Mas quando veio, eu lembro que recente, quando a minha mãe faleceu, e era para chegar domingo, e eu fiquei, vou ficar em casa. Mas como Jeremias arde no nosso peito, né? E a gente não consegue. E eu me levantei e vim na igreja. Irmãos, como foi gostoso aquele domingo, porque eu tive o aconchego do Pai. Saiba que em meio a tanta dor, a muita luta, Jesus te acolhe. Só Ele tem, e eu acho tão bonito quando o pastor fala que a igreja é comunhão, é lugar de amigos. Então, quando você estiver assim, venha para a igreja. Mesmo que doa, mesmo que você não queira, venha para a igreja, porque aqui há refúgio. E lá foi Maria. Acho tão lindo Maria. Ela se levanta. Em mesma dor, em mesma angústia, porque adorar o Senhor quando tudo está bem é fácil. Mas quando vem o dia mau, não é fácil. Eu lembro do rei Davi, eu vou falar com as minhas palavras. O rei Davi teve um filho com Betseba. E quando nasce um bebê é uma alegria tremenda, é um regozijo. A casa fica mais alegre. Mas o filho de Davi morreu. Morreu não, teve uma enfermidade. E o que fez o Davi? Naquele tempo eles faziam um jejum não como o nosso, né? Eles colocavam sacos, eles se sujavam de cinza. Eles ficaram vários dias, né, jejuando. E Davi ficou vários dias, diz a Bíblia. Não comia, não bebia. E o menino morreu
não foi feita a vontade de Davi. Muitas vezes o Senhor não faz a nossa vontade. Aí os servos de Davi falaram, e agora? E Davi começou a ouvir, zum, zum, zum. E ele se levantou, ele se lavou, ele se alimentou e ele foi murmurar? Não, ele foi adorar o Senhor. O que ele pôde fazer, ele fez. Mas agora está a vontade do Senhor levar. Eu o adoro. Eu adoro ao Senhor em meio às minhas lutas, minha dor. Eu escolho adorar. E Maria se jogou aos pés de Cristo. E ela sabia que só Ele poderia tirar essa dor. Só Ele poderia tirar essa angústia que estava no peito dela. E o Senhor é bonito. Olha, a gente serve um Jesus lindo. Jesus olhando para Maria, olhando para Marta, olhando para as pessoas. A Bíblia fala no versículo tão bonito, Jesus chorou. Ele chorou. Mas ele não sabe, ele sabe. Ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque ele se importa. Ele se importa com as suas lágrimas. Ele se importa quando você chora. Ele se importa com você. Ele mostra aqui quando ele chorou para mostrar que quando a Elisama chora, eu choro com você. Quando a Josiane chora, eu choro com você. Eu sinto a tua dor, Maria. Eu sinto a tua dor, Marta. Me leve ao túmulo. E muitas vezes nós temos que levar o Jesus ao nosso túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles levam Jesus ao túmulo, acontece algo. Jesus manda tirar a pedra. Aí eu fiquei imaginando, né? Nós que fazemos parte de criança, aí a gente faz um espetáculo, né? Aí eu fico imaginando a minha mente infantil. Podia Jesus estourar aquela pedra, né? E sai Lázaro tudo limpinho. Mas não aconteceu isso. Jesus mandou que tirasse a pedra. Por quê? Porque tem que ter a sua participação e a minha no milagre. O milagre vai acontecer? Vai. Mas precisa você remover a pedra que está te atrapalhando. Qual é a pedra do sepulcro que está te atrapalhando? É a vergonha? É a inveja? É a murmuração? É a falta de perdão? Qual é a pedra? É a dor que você não carrega há muito tempo e não tira? Qual é a pedra? E nessa noite, assim como o Senhor falou para Maria, Marta e os demais, tira a pedra. E eles foram obedecer. Ah, mas tem um detalhe que a gente sempre fala. Cheira mal. Cheira mal. Mas o Senhor não se importa com o cheiro do pecado. Ele se importa com o pecador que você é. Pode cheirar mal, mas Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom cheiro. Ele é o perfume suave. Pode cheirar mal. Pode vir assim com esse pedido mesmo. Pode vir. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E arrancaram a pedra. Aleluia. E Jesus grita bem alto: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para
fora. E hoje Jesus está convidando: Lázaro, tem muito Lázaro aqui. Sai! Sai! Aleluia! Mas diz a Bíblia também que quando Lázaro sai, ele não sai todo limpinho, todo arrumadinho, todo perfeitinho. Não. Olha como sai o cidadão. Olha como era eu e você. Está em João 11:44. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarradas, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Olha o que Jesus faz. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Olha que Jesus lindo. Desamarre. O Senhor fala: Jabaquara, tem muita gente amarrada. Desamarre e deixe que vá. Deixe que vai fazer a minha obra. Deixe que vá. Desamarre. E tem muita gente hoje amarrado. E Jesus quer que você desamarre. Arranque tudo. Aí nós entramos na parte de Lázaro. Sabe o que Lázaro representa? Comunhão e testemunho. Aí a gente vai para o capítulo 12. Eles preparam aquele banquete lindo de gratidão pela ressurreição de Lázaro. E olha só quem está servindo: Marta. Porque ela aprendeu que o dom dela era servir. Então eu vou continuar servindo. E onde estava Maria? Maria foi tão linda, ela chegou. Sempre Maria, né? Ela não se conteve, né? São aquelas irmãs maravilhosas que pula, que louva, né? Ela não se conteve, ela quebrou o vaso todo, derramou tudo, porque Jesus fala hoje conosco: derrama tudo. Se é para derramar, derrama tudo, porque Ele quer ver você vazio, para que Ele possa encher. Aleluia! E Lázaro representa testemunho. Olha só, Lázaro nos recorda para sairmos da nossa escuridão, onde tinha situação de dor, angústia, morte espiritual, e celebramos a vida ao lado dele. Muitas vezes as pessoas olham para você, você não pula, você não grita, você não faz isso, você não faz aquilo, mas você está ali, à mesa, e Jesus chama você à mesa, porque o importante é estar na mesa. E Lázaro está na mesa porque ele tinha testemunho, ele tinha o que testemunhar, ele estava morto, ele estava fedendo, mas Jesus ressuscitou. Aleluia! E o que importa, irmãos, é você estar na mesa com Ele. O que importa é você se chegar mais perto dele, como Elias falou tão lindo. O que importa é você deixar que Ele habite em você. Faz o que você puder fazer. E o restante, e a maior parte, Ele faz por você. Deixa que Ele te defenda. E nesta noite, eu termino falando que está uma mesa aqui. Está um banquete aqui. Aquele tempo Lázaro estava na mesa, aqui tem muitos Lázaros na mesa. Tem muitas Maria, tem muitas Marta. Aleluia. E Jesus convida a estar à mesa com Ele. Pois estar à mesa com Jesus representa mais do que um banquete. Pois Jesus ama estar onde há serviço, adoração e testemunho. Então, irmãos, se você serve, amém.
Se você adora do seu jeito, amém. Mas se você quer ficar só na mesa, fica. Porque você tem um testemunho lindo. Quando você sai lá fora, é lá fora que brilha o testemunho do Lázaro que está só à mesa. É lá fora que nós vamos mostrar quem é, quem somos. É lá fora que vamos ver muitos Lázaros. Então não te importe, somente adore e engrandeça o nome do Senhor. E venha para a mesa. E você que ainda não aceitou a Jesus, o nosso lindo Salvador, venha para a mesa. Aqui está um banquete tão lindo. Goze dele, se alimente dele. Venha ser Maria, venha ser Marta servindo, venha ser Lázaro à mesa. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém.